O nosso útero respira e um dos tratamentos naturais e mais antigos do planeta, as vaporizações para o útero, são recomendadas em muitos casos, porém é preciso ter autorresponsabilidade. Em que sentido? Em dois sentidos. Primeiro, buscar uma profissional que saiba fazer anamnese e trabalhar com vaporizações. Não pegue receitas na internet, não faça o que funcionou para uma amiga ou que dizem que é bom para isso ou para aquilo. E em segundo lugar, você realmente se disponibilizar a fazer o tratamento quando você encontra essa pessoa, sabendo que nenhum tratamento faz milagre. Não é o tratamento sozinho que resolve o nosso problema. Principalmente quando a gente fala de vaporizações para o útero, que vão mexer com muitas questões, inclusive memórias uterinas, e que a gente precisa ter disponibilidade para olhar, se curar, e por isso precisa ter acompanhamento. Mas quem vai falar de tudo isso para a gente hoje é a Cassi, que já esteve aqui comigo uns meses atrás. E eu acho que ela fala de tudo isso com muito respeito, muita sabedoria e muito conhecimento. Então, ela vai entrar aqui agora para falar mais para a gente sobre esse universo, sobre o autocuidado e a responsabilidade que a gente tem que ter, né, Cassi? Seja bem-vinda de novo. Oi, boa tarde, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui novamente, Karine. Estou muito feliz de retornar aqui. Seja sempre bem-vinda, porque para falar desse assunto eu acho que você é perfeita. E você sabe que na sexta-feira eu estava fazendo uma live de perguntas e respostas e uma pessoa entrou e falou: chama a Cassi da minha maestria. Sério? Eu falei, ela vai vir semana que vem, ela já esteve aqui, mas vai voltar. Ai, que legal. Eu acho que tem bastante gente aqui que não te conhece, Desde que você veio, mudou bastante o público. Vamos começar contando como a Cassi desvendou e mergulhou nesse universo das vaporizações uterinas. Bora, vamos começar do começo então, né? Perfeito. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cassi Klafke, eu sou a idealizadora do perfil Minha Maestria. Eu sou advogada de formação, vivi 12 anos dentro da advocacia e nesses 12 anos sempre fui acompanhada por um vazio que fazia parte de mim. Aquela máxima de que tá tudo bem, mas falta alguma coisa. Eu tinha um marido incrível, um filho maravilhoso, tinha um escritório de advocacia prosperando, mas me pegava várias vezes sentada na frente do computador e pensando, cara, eu tenho tudo, por que falta alguma coisa aqui dentro? E eu sempre pensei assim, isso é uma bobagem da minha cabeça, isso um dia vai passar, eu não vou olhar para isso, porque afinal de contas eu já tenho tudo racionalmente. Nesse meio tempo eu perdi uma amiga muito próxima e essa perda me trouxe a sensação de que, poxa, se eu morrer amanhã, eu passei por esse mundo a passeio, eu não fiz nada que realmente me desse... A minha busca eu queria ter algo que me desse tesão de levantar da cama todo dia de manhã. E aí um dia eu estava zapeando o Instagram, assim como eu costumo dizer, eu gosto bastante dessa analogia. Sabe aquele balão de gazelle, tu é mãe também, quando a gente vai no parque, aquele cara ferra a gente com aquele monte de balãozinho de gazelle, é um balão daquele sem cordinha, que qualquer lugar é lugar, né? E aí eu olhei assim, vaporização do útero, eu falei, caraca, eu nunca ouvi falar disso na minha vida, nem sei como isso funciona. E aí eu fui entender melhor a prática, e aí eu pensei assim, isso aí é coisa para quem mora no meio do mato, para quem vive na floresta, não para mim que mora em Porto Alegre, dentro de um apartamento, mas eu vou ver qual é. Tinha uma prática online e eu falei assim, vou ver qual é. No dia que eu fiz a prática, deu tudo certo, tinha tudo certo para dar errado. O meu marido chegou mais tarde em casa, eu não conseguia encontrar nenhuma erva, nada. Eu fiz tudo desajeitada, mas quando eu me entreguei para a prática, eu falei assim, peraí, muito do que eu busco está aqui. Eu não sei exatamente como, onde, porquê, mas é por aqui o caminho. De alguma forma eu me conectei ali, naquele instante. E isso não acontece com todas as mulheres. Eu gosto de falar isso porque às vezes isso acaba nutrindo uma expectativa de que eu vou fazer uma vaporização e em 2 minutos eu vou resolver a minha vida, né? E não foi.
Ali eu comecei um caminho muito profundo, ainda mais profundo do que eu já vivia até ali, de autoconhecimento, de autocura e de autorresponsabilidade. Sem dúvida, ali foi a porta de entrada, assim, quando eu dei o pontapé na porta e entrei com tudo. Porque eu sou uma libriana com ascendente em Áries, que tenho intensidade em tudo que eu faço. E aí eu falei assim, agora eu quero experimentar tudo que essa prática pode me trazer para eu ver realmente onde ela vai me levar. E ela foi cada vez me levando mais fundo nesse mergulho da prática, das ervas, do efeito das ervas, do que cada erva que eu usava me trazia. E aí eu falei assim, por aí o caminho. Eu preciso levar isso para o maior número de mulheres que eu conseguir, porque tem muita cura numa prática que é relativamente simples de fazer e que muitas mulheres nem sabem que isso existe. E o pior, muitas sabem, mas têm o mesmo preconceito que eu tinha, de que se eu moro num grande centro urbano, se eu moro num apartamento, se eu uso salto, se eu tenho silicone, isso não é para mim. E, na verdade, não tem absolutamente nada a ver com qualquer estereótipo ou com qualquer condição geográfica. Tem a ver com tudo que está aqui dentro, né? Então, por essa razão, eu falei assim, cara, agora eu preciso espalhar essa medicina para o maior número de mulheres que eu conseguir. E aí eu criei, há um ano atrás, fiz aniversário essa semana, o perfil chamado Minha Maestria, para divulgar essa prática, as ervas, o autoconhecimento e todas essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição e que muitas vezes a gente subjuga elas, né? E acha que elas não vão fazer tanta diferença assim na nossa vida para o maior número de mulheres que eu conseguir aí. Não, maravilhoso. E eu acho que até esse insight que você teve, né? Essa conexão, não é só pelo tratamento, mas pelo fato de que na ocasião você não sabia, mas hoje a gente vê. Você já ia trabalhar com isso. Né? Então, independente do que estava mexendo ali, a conexão foi com a prática e não necessariamente com o que a prática estava curando, porque a prática estava trazendo a sua cura através de você virar a maestra desse ritual, né? Então, muito, muito bonito. Eu não tinha contado isso, mas eu não me lembrava desse insight na hora da vaporização que você... E sabe que tem um outro fato curioso, né, Karine? Eu tenho, com 1 ano de idade, eu sofri um acidente doméstico que a minha mãe colocou a banheira com a água fervendo do lado do berço e foi buscar uma água fria. Eu sou de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul que faz muito frio. Então ela colocou a água bem quente na banheira e foi buscar água fria para voltar e temperar a água para que ela ficasse morna para o banho. Quando ela foi buscar água fria, eu me joguei do berço. Bati na banheira e a banheira virou com a água fervendo por cima de mim. E eu tenho várias cicatrizes nos braços, bem fortes e marcantes. É uma marca da minha personalidade, de que eu tenho os braços queimados, enfim, desde 1 ano de idade. E uma vez fazendo uma vaporização, daí agora já com uma consciência mais expandida, com um autoconhecimento mais bem lapidado, me veio isso. Eu falei assim, óbvio, né? Com 1 ano de idade, a mesma água quente que me queimou, o mesmo vapor que me queimou, é o meio pelo qual eu levo cura para milhares de mulheres e o meio pelo qual eu consigo contribuir no mundo, né? Sim, sim. Conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vê que muita coisa faz sentido. Começa a fazer sentido, né? Eu sofri um acidente grave também, perdi o braço para olhar para o meu corpo e para entender que eu estava num corpo que tem todo um sistema ginecológico, fazer o que eu faço. A vida dá umas voltas muito loucas. Por isso, todo mundo que está assistindo, qualquer coisa, qualquer fato, por pior que pareça quando acontece pra gente, todo mundo aqui já teve a experiência de depois passar um tempo, olhar para trás e ver que se aquela coisa ruim não tivesse acontecido, muitas outras boas não teriam vindo, a gente não teria entendido, porque tudo tem sentido, por menos que faça sentido num primeiro momento, né, Cássia? Exatamente. E aí, eu queria que você contasse uma coisa pra gente, que eu tenho certeza que é o que você vive aí, que é o que eu vivo aqui. Ai, você tem uma receita de uma vaporização para endometriose? Você acha que eu tô com corrimento? Você pode me passar alguma vaporização? Como é que é isso? Como é que fica isso? Como é que você recebe isso e lida com isso?
Então, isso é todo dia, né? É aquela coisa que a gente está inserida num meio onde a gente tem essa tendência natural de sempre querer terceirizar, né? Primeiro a gente terceiriza para o médico, que eu vou num médico e ele vai me curar. Aí a gente terceiriza para o remédio. Aí quando a mulherada começa a vir para esse mundo de maior conexão consigo mesma, qual é a tendência natural? Porque a gente vive esse padrão desde sempre. Eu vou terceirizar para a erva. Então, qual é a erva que é boa para candidíase? Que erva é boa para libido? Que erva... Cara, tem milhares de ervas, mas cada uma de nós manifesta no físico por uma razão diferente. Então, a candidíase, falar de candidíase é assim, sem sombra de dúvidas, é a maior causa ginecológica que aparece na minha caixinha de perguntas diária, é a questão da candidíase. É primeiro falar que ela é multifatorial, né? Ela não vai ser só uma questão de erva, mas ela é uma questão emocional, ela é uma questão fisiológica. Mas essas outras questões, qual é a erva que é boa para cólica? Eu posso te dizer que, por exemplo, o alecrim é uma erva que é boa para cólica, mas a gente precisa entender por que tu tem cólica. Porque senão aqui vai se tornar o balcão da farmácia só que de ervas. Ah, tu quer uma erva para cólica? Toma, essa é boa. Só que a gente só tá olhando para o sintoma. A gente não olha para a causa, porque é só quando a gente toma essa consciência de que o nosso corpo físico manifesta aquilo que está instalado no emocional e no nosso energético, é que a gente consegue compreender que cada uma tem uma causa diferente para sentir aquilo que sente. E que é por isso que eu não trabalho e não vou trabalhar com receitas prontas. Pega isso e faz 2 vaporizações que vai te ajudar. Eu não sei a profundidade da memória que tu tem. Eu não sei qual foi a experiência com o feminino que tu teve ao longo da vida. Então, quando eu faço um atendimento individualizado, personalizado, direcionado, eu vou te perguntar desde quanto tu bebe de água por dia, porque isso influencia no teu energético e no teu emocional, quanto às experiências que tu teve na tua primeira menstruação, no teu primeiro contato com o sexo, como que é a tua relação com a tua mãe, porque a vaporização é uma prática que não tem como fugir do trabalho com a ancestralidade feminina. Então, tudo isso vai influenciar quando a gente for escolher a erva, quando a gente for determinar a quantidade de vaporizações, quando a gente for determinar de quanto em quanto tempo tu vai fazer, a periodicidade com que tu vai fazer, a lua com que tu vai fazer, porque existe uma influência direta e enorme sobre nós. Não, olha, gente, isso que ela tá falando é uma cultura muito assim, é uma luta que a gente tem, porque embora eu não trabalhe com vaporização, o que ela tá falando é o que quem me acompanha sabe que eu falo direto, né? Então, assim, ok, você tem candidíase, a Cássia tá com candidíase, vamos colocar aqui hipoteticamente, a Cássia tá com candidíase, eu tô com candidíase, vocês todas aqui estão, todas nós estamos, é um grupo de mulheres com candidíase. Aí, tem fatores comportamentais que são parecidos entre todas nós? Sim, a gente vai descobrir que sim. Porque esses fatores comportamentais têm a ver com a alimentação, o estilo de vida, como está o seu sono, a sua imunidade, como você pensa, é um estilo de vida, né? Calcinha você usa, faz parte do seu estilo de vida, são muitos fatores. E aí, quando a gente vai olhar fatores comportamentais ligados às emoções, a candidíase está muito relacionada a um sentimento de desvalorização que a gente pode sentir do masculino com a gente, o masculino que a gente se relaciona. Isso pode ser na nossa relação amorosa, isso pode ser no ambiente de trabalho, dentro de casa, com o irmão, com o pai. Então, se a gente captou que tem um masculino que não está respeitando, não está valorizando, não está ouvindo a gente, dependendo de vários fatores externos e como eles estão, pode vir. Só que aí vocês vão falar assim, nossa, mas é verdade, isso acontece mesmo. Eu vi que quando eu tinha candidíase de repetição era isso. Então, mas daí não tem uma erva para resolver essa questão? Não. Porque a Cassi, ela vai fazer a investigação e o trabalho dela na anamnese dela para ver onde que começou esse sentimento nela, onde deu isso. Se foi na história biográfica, se é ancestral. Eu, Karine, vou fazer o mesmo percurso e entender
para ver onde é que deu esse start com essa questão em mim, para minha candidíase apontar tanto. E vocês o mesmo percurso. Então, gente, não existe receita pronta igual para todo mundo. Quando a gente acha que tem uma receita para curar algo pontual no corpo, a gente está cometendo o mesmo erro que esse mercado alopático criou na nossa vida. Onde a gente vai na farmácia, a dor de cabeça é isso. Candidíase, então é essa erva. Ah, mas eu tô com dor na perna, então eu vou tomar isso. Ah, mas eu tô com corrimento, então é essa erva. Não é assim, né, Cássia? Exatamente. E assim, né, Karine? Óbvio, existem ervas que vão trabalhar a questão física. Se vocês me perguntarem aqui, tá, Cássia, mas não existe uma erva para coceira da candidíase, aquela vontade que eu tenho de colocar as duas mãos lá dentro da pepeca e arrancar fora. Existe, faz um banho de assento com barbatimão, que isso vai melhorar assim, ó, quase que instantaneamente. Mas o que eu quero te dizer é, tu vai trabalhar o sintoma. O barbatimão vai lá, é uma erva, é uma raiz super adstringente, vai fazer essa limpeza, vai passar essa coceira, mas essa coceira vai voltar, porque tu não olhou para o que te causa essa coceira. A mesma coisa no campo sutil. Eu recebo muito assim, ai, como é que eu trabalho? Eu tenho muito medo. Tá, mas medo de quê? Em que situação? Tu sempre teve medo? Foi de algum tempo para cá? O que que é? Então, são questões que a gente precisa olhar para poder conectar a propriedade da erva com com a realidade daquela mulher. Porque a erva que trabalha o medo para mim, a camomila, é uma erva ótima para trabalhar medo. Mas que tipo de medo que eu tenho? Pode ser que para ti a cavalinha, por exemplo, que também trabalha a dissolução de medo, vai entrar melhor do que a camomila. E para mim vice-versa. Por quê? Porque existe, a gente não pode esquecer, né, Karine? Às vezes a gente, como é que é a palavra? A gente simplifica demais o poder da erva. E a real é que a erva é um ser vivo. Eu vou até falar uma coisa que mais também tem energia. do poder da erva, muita gente. Porque acha que é natural. Ah, é natural. Então, se é natural e você acha que não tem o mesmo efeito do químico, você está desdenhando de um poder, porque aquilo ali é a matéria-prima do que está na farmácia. Exato. E eu costumo dizer o seguinte, ó, Karine, toda mulher que desdenha da erva, ela vai levar um soco na cara da erva. Aí ela vai lá e fazer uma vaporização e fala assim, vou fazer camomila, não vai dar nada. Vai e faz. Eu fico aqui torcendo. Vai e faz e depois vem conversar comigo, sabe? Porque eu sei que a erva vai lá e vai mostrar pra ela, sabe? Então, você já deve ter visto muito caso de efeito colateral com a erva, né? Que não é bem o efeito colateral, é esse ensinamento da erva, né? Porque muitas vezes o que acontece, né, Karine? A gente tem, assim como a gente tem uma série de padrões que não adianta, eles estão enraizados na sociedade que a gente vive, né? Então a gente também tem um padrão ilusório de achar que tem o controle de tudo, né? Daí tem muita mulher que me fala assim, ai, Cássia, eu queria fazer uma vaporização com boldo, o que pode acontecer? Eu posso te dizer as propriedades do boldo, o que ele trabalha no campo físico, o que ele trabalha no campo sutil. Agora, o encontro dessas propriedades da erva, da energia da erva, que é um ser vivo, com a tua energia, isso é único, cada uma de nós é um universo. Então, eu tenho situações em que eu fiz uma vaporização com boldo e eu chorei por 2 dias. Outra, a Karime fez vaporização com boldo e ela acordou com uma energia de botar todos os projetos da vida em prática no dia seguinte da vaporização. Então, a reação de cada mulher, não só a erva, mas a prática, é única e singular. E isso vale para a mesma mulher. Eu posso fazer a mesma vaporização com a mesma erva, na mesma lua, em dias diferentes. Eu vou ter práticas diferentes e reverberar diferentes, porque o meu campo nunca tá igual. Não, gente, isso daí tudo tá provando por que a gente não pode fazer sozinha. Porque além do efeito no corpo, né, vem o efeito emocional, né? Eu acho que você podia falar um pouco de tudo que isso mexe, né? Porque a gente vai mexer na origem emocional, mas principalmente do cuidado da gente saber que a gente está trabalhando com ancestralidade diretamente quando a gente vaporiza o útero. O que acontece, né? Quem está aqui presente na live, já é minha seguidora, me conhece há mais tempo, sabe que eu tenho uma frase clássica.
Vaporização do útero é muito mais que sentar a pepeca no vapor. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente faz ali a prática, que é simples, é rápida, só que o potencial que essa prática tem no nosso campo emocional e energético é gigantesco. Por quê? Quando a gente fala de útero, a gente está falando de um centro energético que se chama o nosso chakra sacral. Nesse chakra está inserido todo o nosso aparelho reprodutor feminino. E aí muitas mulheres me perguntam, eu não tenho útero, eu posso fazer vaporização? Deve, porque o órgão físico não existe ali, mas o centro energético está ali com esse trauma físico dessa retirada. E aí, quando a gente fala de útero, a gente está falando de quê? Da casa de onde a gente veio. Independente das mulheres que estão aqui assistindo, terem ou não filhos, você veio de um útero. Você morou dentro de um útero de 38 a 40 semanas. E quando a gente está dentro do útero da nossa mãe, a gente está onde? Dentro de onde? De água, de líquido amniótico. A água, dos 4 elementos que existem na Terra, terra, fogo, água e ar, a água é o elemento responsável pelas emoções. Então, tudo aquilo que a nossa mãe estava vibrando, sentindo, vivendo durante a gestação, porque a gente não fica dentro de uma redoma de vidro isolada do mundo quando a gente está grávida, a gente continua inserida na sociedade, vivendo, sentindo, vibrando. A gente estava ali absorvendo todas aquelas sensações e aqueles sentimentos e criando as nossas chamadas memórias uterinas. O que são essas memórias uterinas? São esses sentimentos, essas sensações, essas energias que nós trazemos dentro do nosso útero, que a gente trouxe lá do útero da nossa mãe, que por sua vez trouxe do útero da nossa avó, que por sua vez trouxe da nossa bisavó. Mas que essa ponta não é só delas, nós criamos memórias uterinas a partir da nossa primeira respiração aqui na Terra. Nós também criamos as nossas ao longo da vida, porque nós também sentimos, vibramos, trocamos quando nós transamos energias sexuais, porque sexo é troca de energia. E nós temos uma tendência também a achar que o problema está sempre no outro. Eu vou fazer uma limpeza energética, porque, troquei energia. Tá, mas e como que tá a tua energia? Como que tu tá cuidando da tua energia? Para que essa limpeza possa acontecer dentro de ti. Então, quando a gente começa a fazer vaporização, quando a mulher começa a trazer essa prática para a vida, ela começa a mexer em tudo isso que está guardado ali, muitas vezes ao longo de 30, 40, 50 anos. Eu costumo fazer uma analogia que o útero é uma sala escura e fechada que a gente passa uma vida toda sem entrar para limpar. Então, o que acontece quando tu começa a fazer vaporização do útero? Quando tu chega numa sala, numa casa que está fechada há muito tempo, o que acontece? Tu precisa tirar as coisas dali, tu precisa bagunçar para depois arrumar. Tira tudo, varre, passa o pano, sacode o tapete, tira o pó da poltrona. É isso que a vaporização faz. Só que muitas mulheres não têm paciência para fazer tudo o que precisa fazer para botar a sala no lugar de novo. Quer entrar numa sala escura e vazia, que nunca foi escura e fechada, que nunca foi acessada antes, e já encontrar a luz, ar puro. Como é que fica uma casa quando ela está completamente fechada e suja? E depois que tu limpa, que tu abre as janelas, que entra a luz, qual é a diferença da energia que tu sente quando tu entra em um lugar assim e quando tu entra em um lugar arejado, limpo? Essa é a principal diferença do nosso útero antes e pós-vaporização. É essa limpeza que a gente faz. E como é que essa limpeza se dá? Ela se dá através das ervas que tu escolhe, que vão te auxiliar nessa limpeza, que aí tu vai, com a ajuda de uma terapeuta, tu vai conseguir identificar o que tem de sujeira ali dentro que precisa ser limpo. E pela prática em si, porque o vapor e o calor, quando entram em contato com a parede uterina, eles também promovem uma remoção física de resíduos que existem ali.
Tanto que, via de regra, quando a gente começa a trazer a vaporização para a vida com frequência, a mulher começa a perceber, aquelas que tinham coágulos anteriormente começam a perceber um aumento desses coágulos até que eles começam a diminuir e sumam. E muitas mulheres que não tinham coágulo começam a perceber que eles começam a sair. Por quê? Porque isso são tudo resíduos das paredes uterinas que começam a se dissolver com o contato do vapor e do calor. E fora isso, tem toda a questão da menstruação para aquelas mulheres que menstruam, que é evidente a diferença que tu percebe na cor do sangue, na quantidade de sangue, na espessura do sangue. Tudo isso são respostas que o nosso corpo físico dá a essa limpeza que a gente promove, que vai para além do campo físico, vai para o campo energético e para o campo emocional. Olha, as vaporizações para o útero, na minha opinião, são algo tão poderoso que trabalha tantos campos quanto os Yoni Eggs. Só que eu não vejo pessoas tão preparadas para trabalharem com os Yoni Eggs hoje, quanto eu vejo você para trabalhar com a vaporização para o útero. Porque qual que é o cuidado, né? Primeiro que assim, a Ana Sazanoff, você conhece ela, Cassi? Do Saberes Quem? A Ana Sazanoff? Não. Saberes da Mãe Terra? Não. Já ouvi falar de Saberes da Mãe Terra, mas não conheço ela. A Ana fala uma coisa assim, que a Ana é minha mestra, que tudo que eu aprendi começou através dela há muitos anos atrás, né? Ela tá em Curitiba. Ela falou uma coisa para mim, esses tempos atrás, que eu achei muito real. Ela disse que ela já estudou muito há muitos anos, já usou, tem os eggs, mas ela não se sente preparada para trabalhar porque ela acha que esses cristais, eles mexem ainda com campos que a gente não tem noção, que a gente pensa que sabe, por mais que a gente estude. Agora, quando a gente fala de vaporizações, ervas e plantas, a gente tem mais segurança em termos de saber princípio ativo, que planta usar, procedência da planta, é uma outra história, né? E então eu acho o que é tão poderoso quanto e muito mais seguro, desde que a gente entenda tudo isso que você está explicando. E olha, Cássia, eu me reconheço muito na sua fala, porque assim, o tempo todo também gente caindo aqui, querendo a cura do dia para outro, de um dia para outro. Um monte de gente vindo para os meus workshops e perguntando, mas o workshop vai resolver o meu problema? Né? E não é nada disso, né? Então, assim, é uma luta que a gente tem de quebrar essa cultura da gente terceirizar tudo a respeito do nosso corpo. E pior, quando a gente não terceiriza e a gente decide que a gente faz o que a gente quer com o nosso corpo, a gente não vai buscar ajuda especializada, informação adequada, acompanhamento. Então, nós mulheres em geral estamos muito perdidas com essas questões. E aí, quando vem pessoas que falam pra gente, olha, você pode conhecer seu corpo? Você pode chegar na origem emocional, você pode ter total propriedade sobre o seu ciclo para saber discutir com o ginecologista o que é bom para você ou não. As pessoas parecem que têm medo de pegar essa responsabilidade, não se sentem aptas a terem tanta condição de falar sobre o próprio corpo quanto uma pessoa que só estudou uma anatomia dentro da faculdade, não sabe o que é ser mulher, não menstrua naturalmente, porque a maioria das ginecologistas também não menstrua naturalmente. A maioria tá com um DIU inserido, né? Então, assim, parece tão distante que as mulheres têm medo, parece que isso não existe. Sendo que as nossas ancestrais lá de muito atrás foram quem deixou todo esse legado pra gente. Isso que a Cássia está trabalhando, Cássia, é datado de quando? Porque isso daí é de antes de Cristo, vaporização pro útero. Antes de Cristo. Deve ser de coisa de... Eu chuto que se a gente pegar pelas mulheres andinas, ginecologia natural, é coisa de pelo menos 3.000 anos atrás. Se a gente tiver na América do Sul. Porque se a gente descobrir que existe vaporização do útero na Ásia, aí a gente já pode contar 5.000 anos atrás. Claro, e existe, é muito mais difundido aqui no Brasil. Então aí, gente, é muito antigo. É muito antigo. Eu costumo dizer, isso que tu está falando conecta demais com a minha visão sobre esse trabalho, sabe, Karine? Por quê? Primeiro que eu costumo dizer que essa questão da vaporização do útero e essa conexão com as ervas, a gente está num caminho de volta para casa. Todas nós
A minha avó dizia que um chá de boldo é capaz de curar qualquer coisa que uma pessoa tenha, sabe? Então, essa conexão, ela já existe, ela já está dentro de nós. Eu sou só um instrumento que vou te ajudar a reconectar isso, sabe? Só que é a analogia que eu costumo fazer. Eu sou a pessoa que vai na tua casa instalar o modem da internet. Eu posso levar o modem mais power. Eu posso levar o fio, o cabeamento de fibra ótica com a velocidade maior de internet. Eu vou conectar o modem no fio. Mas a senha ali para conectar e começar a funcionar é tua. E só tu pode colocar. Eu vou te dar as ferramentas. E aí eu quero entrar nessa questão que tu falou. É exatamente por acreditar nisso que cada mulher é única e cada uma de nós conecta com alguma prática diferente que eu ampliei o olhar do meu atendimento, por exemplo. Sabe como é que se chama o meu atendimento individual e personalizado hoje? Ele se chama Mapa do Autoconhecimento. Por quê? Porque eu te entrego o mapa, mas quem vai percorrer o caminho é tu. E por que eu chamei de mapa de autoconhecimento? Porque eu trouxe para esse mapa do autoconhecimento uma pluralidade de práticas que me auxiliaram nessa caminhada também. Não só a vaporização, mas a conexão com as ervas através do chá, a própria aromaterapia, que eu não indico fazer na vaporização, mas que eu acho que é uma super medicina que pode ajudar muito no campo emocional, na cura vibracional, eu acredito demais, na cromoterapia e na análise de cada um dos chakras, porque nós somos energia, né, Karime? A energia é o que nos move, independente da crença religiosa, nós somos energia. Então, ter autoconhecimento, eu sempre falo isso, ter conhecimento é ter liberdade de escolha. Quando eu me conheço, eu sei o que me faz bem. Aí eu posso dizer, isso é para mim, isso não é, mas eu preciso primeiro me conhecer. Então, se eu puder ajudar uma mulher que seja a ter esse autoconhecimento, para mim, já valeu, sabe? E essa questão das ervas é exatamente isso. Eu estou com inscrições abertas, vou fazer uma jornada dias 20, 22 e 24 de setembro, gratuita, que se chama Jornada ao Poder das Ervas, onde eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa necessidade que a gente tem de ter autonomia para lidar com as ervas. Mas a autonomia exige respeito, responsabilidade e conhecimento. Sim, nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Tem um comentário aqui que eu acho importante falar, é da Luciene, que ela diz: os ginecologistas não querem que a gente discuta o que é melhor para o nosso corpo. Mas isso aqui, Luciene, vai mudar quando a gente mudar. Isso eu ouvi de uma médica, de uma ginecologista. Porque o que acontece? Quando a demanda muda no consultório, o profissional é obrigado a mudar a forma de atendimento. Senão a gente vai procurar outro. Exatamente. O que já está começando a acontecer? Num movimento pequeno, mas que para mim já é uma grande vitória. As mulheres que me ouvem, que me seguem, não aceitam mais que os médicos deem uma cartela de pílula no consultório para curar a endometriose. Que vai resolver o problema dela, seja qual for, porque eles usam pílula para qualquer coisa. E aí, quando a mulher cai aqui, ela já tem essa informação. Então, de duas uma, ou ela vai enfiar no bolso e fingir que não ouviu isso e não vai tomar, ou ela vai falar, não, mas tem que ter outra alternativa. Porque eu já sei que a pílula não vai tratar, a pílula vai bloquear meu ciclo. Qual é a outra alternativa? E daí o médico fica com aquele grilinho, que ele não tem o que responder. Ele não conhece a alternativa. Ele não conhece tratar muitas doenças. Porque a pílula é uma maneira de bloquear o ciclo e parar o sintoma, não é o tratamento. Então, quando a gente tem esse tipo de informação, a gente começa o quê? A colocar qual que é a nossa procura. E se a pessoa não atende a gente vai em outros. E a gente começa a entender que para muita coisa, a gente pode não precisar mais de médico até um certo ponto em que está o problema no corpo, digamos assim. Porque a gente sabe que a endometriose, ela tem um controle através da alimentação, ela tem todo o trabalho da raiz emocional a ser feito. Então, a gente não precisa de pílula, mas a gente sabe que se ela está profunda, nós precisamos sim da alopatia, nós precisamos bloquear o ciclo até para essa mulher respirar e conseguir entender tudo isso que a gente está falando, fazer o caminho dela de volta para casa, respirar da dor. E aí, se precisar, vai para o centro cirúrgico e mexe nessa endometriose para voltar nova e cuidar de si com uma qualidade melhor no sistema ginecológico. Mas tudo isso a gente tem que saber usar
com conhecimento e responsabilidade, entendimento do que é. O que é, eu também venho dessa cultura onde o médico fala tudo. Por que eu tô aqui? Porque eu fiquei 17 anos tomando pílula por conta de um diagnóstico de SOP que eu nunca tive, onde todas as vezes que eu tentava tirar só me dava problemas, eu não fazia ideia que a pílula causava o problema na hora que eu parava. Eu achava que a pílula era boa, como muitas mulheres acham. Então, Sim. a gente entendendo tudo isso, a gente muda a demanda, né? E nós somos mais, gente. Os médicos estão aí para atender a gente, não é o contrário. Não é a gente que está aí. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, conhecimento nos dá a liberdade de escolha. Quando a gente sabe o problema, quando a gente sabe a respeito da gente, a gente sabe escolher o profissional que nos serve e o que não nos serve. E aí é a velha lei da demanda e da oferta, né? Porque os próprios médicos também vêm num movimento pequeno, mas de entender mais como integrativo, como a gente sendo muito mais que um corpo físico, como toda essa visão, só que isso também é um padrão gigantesco dentro da medicina que precisa ser quebrado. E aí eu acredito demais que essas pessoas que estão aqui nos assistindo, enfim, é que essa informação vai se difundindo e vai chegando e vai tocando o médico. Ah, não, mas espera aí, eu posso olhar para... Porque até pouco tempo, né, Karime? Se a mulher tinha um problema no útero, ela chegava no consultório do médico, o médico olhava e falava assim, ah, já tem 2 filhos, tira o útero e era isso, resolve esse problema. Só que se eu vou lá com um problema no dedo, ele não vai sugerir que eu tire o dedo, né? Ele vai arrumar 1000 formas de resolver o meu problema no dedo. Por quê? Porque o útero se tornou um órgão descartável por muito tempo na medicina, foi assim. E agora a gente vem nesse movimento que está sendo bem devagar, mas que eu acredito demais que está sendo constante de que não, peraí, tem que existir outra alternativa. Sim, sim. Deixa eu até falar uma coisa para todo mundo aqui agora que eu lembrei, que eu fiquei até de avisar, esqueci, está falando tudo isso. Gente, para quem está aqui, que quer entender mais sobre assuntos menstruais, é com uma especialista, a doutora Lara Owen, a britânica que publicou Seu Sangue é Ouro, não tá aqui perto de mim agora, tá lá no meu quarto, Seu Sangue é Ouro, que eu até sempre ofereço cupom de desconto. Ela tá com um ciclo de palestras. A primeira palestra são 3 sábados. Setembro, outubro e novembro. Você pode participar avulso. Então, nesse sábado, dia 10, tem uma primeira palestra com ela, onde você pode fazer várias perguntas. Ela é a pioneira em assuntos menstruais. Ela publicou o livro, acho que a primeira... publicação do Seu Sangue é Ouro foi em 94. Tudo que eu explico sobre menstruação, ela tem dados, né, de pesquisa, como o PhD que ela é. Para quem quer trabalhar com isso, para quem trabalha com isso, quer mais informação, quer estar com ela. Eu fiz uma mentoria com ela no ano passado, foi ótima. É só procurar o perfil Lotus22, vou colocar aqui para vocês, da Josi, que já esteve aqui comigo 2 vezes também, que é a editora do livro. É a Josi que está organizando esse ciclo e está aberto para quem quiser participar, tá? E o valor é super acessível. Eu não me lembro quanto é o pacote das 3, mas se não me engano, não chega a R$ 200 para você estar numa palestra, numa sala fechada com ela e tirar várias dúvidas, tá? Eu acho que vale muito a pena. Nossa, vale muito. Lotus22. A Lara Owen, ela não possui Instagram. Ela é uma anciã de 60 e tantos anos, uma pesquisadora, PhD, mora em Londres. É tudo em inglês, mas tem tradução, tá, gente? Tem tradução simultânea. A gente quer fazer pergunta, a tradutora traduz tudo. Eu lembrei disso agora, porque a gente está falando de tudo isso. Eu falei, nossa, tem a Lara já sábado que vem. Eu não vou conseguir participar esse sábado, eu só vou conseguir participar no de novembro, mas recomendo muito para você também, Cássia, se te interessa alguma coisa. Sim, já me interessei. Porque ela é maravilhosa, né? Então fica aí, dessa vez é aberto, quando eu fiz a mentoria era só para mulheres que já estavam avançadas, já trabalhavam com assuntos menstruais, mas agora é aberto, então acho que vale muito, muito a pena falar. E Cássia, eu queria que você contasse pra gente como é que Karime, né? Tô com uma questão aqui sexual, tá? Tô com dor durante a relação, não sei o que é. Como que funciona o seu atendimento para todo mundo que está assistindo a gente saber como é que te procura, como é que funciona esse trabalho? Então, meu atendimento hoje é individual, ele se dá por meio do mapa do autoconhecimento. Tem um link na minha bio. Ali tem todas as dúvidas que podem surgir. Como é que é esse atendimento? Se ele é um curso, se ele é um atendimento. Esse atendimento compreende o quê?
A gente tem 1 hora de... Primeiro tu vai acessar lá, tu vai pegar um questionário onde tem mais de 40 questões que tu vai responder, desde quanto tu bebe de água por dia, como é, se tu menstrua, se tu já teve filhos, se tu já teve alguma perda gestacional, se tu tem dor na relação, como é que é a tua relação com prazer, se tu gosta mais de doce ou amargo, se tu pratica atividade física, como é que é a tua relação com a tua mãe, com teu pai, o que tu busca na vaporização do útero. Respondido esse questionário, a gente vai agendar uma conversa de 1 hora, onde a gente vai conversar sobre essas questões e eu vou trazer outras questões de cunho terapêutico que me interessam saber para a gente poder fazer a escolha dessas ervas e a escolha das ferramentas que vão te auxiliar nesse caminho do autoconhecimento. Como bônus hoje, eu tenho meditações diárias para trabalhar os chakras que a gente identificar que estão em desequilíbrio. Porque nessa conversa online, o nosso corpo físico, ele dá sinais de que um chakra está em desequilíbrio. Cassi, como isso? Por exemplo, uma mulher que tem muita dificuldade de falar em público, eu já sei que ela é uma mulher que precisa olhar para o chakra laríngeo que fica aqui na garganta. Uma mulher que tem muita insegurança, baixa idade com isso, ela vai olhar para esse chakra, para o plexo solar, que é no nosso estômago. Então, nessa conversa online é feito todo esse escaneamento corporal, de como que está o funcionamento do corpo físico, porque isso me revela como que está o funcionamento dos chakras. Feito esse atendimento, é entregue um mapa do autoconhecimento, que é um e-book, na verdade, onde tem várias ferramentas disponíveis para a tua busca. Porque ali a Karime vai dizer, Cássia, eu tô com dor na relação. Tá, mas vamos olhar para além da dor. Eu vou te dar ervas que vão trabalhar o relaxamento da musculatura, eu vou te sugerir, se for o caso da dor na relação, que tu busque uma fisioterapeuta pélvica, que vai te ajudar muito. Mas a gente vai olhar para além da dor. Como é que essa dor começou, quando que ela veio, enfim. Toda essa anamnese que tem que ser feita para que a escolha, tanto da erva quanto das práticas, que ela possa ser assertiva. E eu costumo dizer que ainda que várias questões não vão ser trabalhadas no campo racional, o nosso racional precisa se sentir satisfeito com a resposta que ele recebe. Então, no mapa do autoconhecimento, eu vou te dizer, nós vamos trabalhar isso, isso e isso. Essa vaporização trabalha isso, essa trabalha aquilo e essa trabalha aquele outro. Nessa primeira vaporização, a gente vai usar essa e essa erva. Por quê? Porque essa erva trabalha isso, essa erva trabalha aquilo. Ai, Cássia, mas por que tu faz isso? Porque o racional precisa ser alimentado, nós somos seres racionais. E quando o racional está alimentado, ele contribui para quê? Para que as nossas ondas cerebrais baixem e a gente consiga se entregar para a prática. Eu quero que tu saiba o que tu está fazendo para que a hora que tu estiver fazendo, o teu cérebro não te boicote, fique fazendo, olha isso, não tem sentido, vai botar uma erva aí dentro, vai conversar com a erva, o que é isso? Isso é coisa de maluca, entende? Quando o teu racional está alimentado, nosso racional é igual uma criança, né? A gente tem que antecipar para ele o que vai acontecer e aí ele fica tranquilo. Com a criança é assim, quando tu antecipa para ela o que vai acontecer, ela fica super de boa. O nosso racional é a mesma coisa. Então, por isso que eu trabalho dessa forma. Para mim, não faz sentido eu chegar para ti e falar assim, Karine, tá com dor na relação? Então tá. Então vamos pegar aqui uma camomila, uma alfazema e um alecrim e tu vai ficar ótima. Faz 3 vaporizações e tu vai transar como nunca e não vai mais sentir dor. Pra mim não faz sentido fazer dessa forma. Porque o teu racional vai ficar todo o tempo te questionando. A gente precisa alimentar os 3 campos. O racional, o emocional e o energético. Porque eu sou a mulher do caminho do meio. Eu acho que nem tudo se resolve com remédio e nem tudo se resolve com erva. Mas a gente precisa se conhecer para saber em que momento que a gente precisa do remédio e em que momento que a gente pode lançar a mão da erva. Perfeito. Gente, olha, tá tudo aí. Para quem não segue a Cássia, ó, do lado aqui do ao vivo tem uma setinha onde eu tô com o dedo, é só apertar, já vai cair o Instagram dela, vai lá, segue ela. Eu acho que hoje, eu vejo muito trabalho na internet a respeito de vaporização, eu só trouxe ela até hoje para falar. Todos esses anos, porque eu não encontrei alguém que tivesse tanta clareza e responsabilidade para falar. Parabéns, viu, Cássia, pelo seu trabalho. Obrigada, Karine. Muito de pessoas como você, viu? Então, agradeço muito sua disponibilidade, o seu amor pelo seu fazer, que, assim, você, assim como eu, uma mulher que tem uma energia yang bem forte, que vai
toda essa parte racional, como você fala, e coloca para fluir hoje em equilíbrio com a criatividade, né? Com toda essa fluidez feminina, com o lado emocional. Mas é por isso que você tem tanta força, tanta certeza e nos dá tanta confiança te ouvindo falar, né, gente? Quando alguém vem com essa força, né? Com esse amor pelo fazer, com essa gana pelo que faz, não tem como a gente não ter certeza de que o que a pessoa está fazendo é o caminho, né? Então, parabéns, viu, Cassi? Estamos juntas e o que precisar da gente está sempre aqui, que você vai voltar mais vezes, tá? Ah, com certeza, volto com o maior prazer. Eu tenho uma grande honra por estar aqui, eu tenho muita admiração pelo teu trabalho. Quando eu comecei aqui no Instagram, eu já tinha muita admiração, eu sempre fico muito emocionada cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui trocando diretamente contigo. Para mim é uma grande honra, porque eu também admiro muito a tua história, o teu fazer e o que tu fez da tua história, né? Porque muitas vezes a gente, e aí eu me coloco junto contigo, porque muitas vezes é muito mais fácil a gente se colocar como vítima do que fazer dessa história o nosso. Eu costumo dizer que a nossa maior dor é a nossa maior potência. Então, eu acho que tu é uma prova viva disso. Eu me sinto muitíssimo honrada pelo convite. Para mim é, assim, uma grande honra estar aqui. É um grande prazer poder levar essa medicina que transformou a minha vida para cada vez mais mulheres. E eu te agradeço por me permitir vir aqui semear mais uma meia dúzia de sementinha para ver florescer lá na frente, porque essa é a minha grande missão. Então, te agradecer demais, deixar aqui o convite para todas que estão aí nos assistindo. O link está na minha bio, Jornada, o Poder das Ervas, para ter autonomia e responsabilidade no uso das ervas, 20, 22 e 24 de setembro. Aí, gente, bem quando começa a primavera, viu? Isso aí. Beijo, Cássio, obrigada mais uma vez, parabéns. Beijo, carinho, querida. Ficaram com a gente. Amanhã a gente está aqui no mesmo horário. Com mais Beijo, mulherada. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Beijo, bom feriado. Tchau, tchau.